Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o primeiro dia da oitava de Pentecostes. A oitava é uma extensão da festa litúrgica, como se a festa durasse não somente o dia preciso da sua comemoração, senão, além dele, 8 dias. Nessa extensão da festa, tão importante como foi dito ontem, no dia de Pentecostes, durante essa semana, durante esses dias, nós vamos ver nas epístolas, que a grande maioria serão dos Atos dos Apóstolos, como os apóstolos foram pregar o Evangelho que Nosso Senhor mandou que eles esparramassem por todo mundo. Isso também é o que representava o fato de que o Espírito Santo aparecesse sobre cada um deles em forma de língua, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ia se esparramar por todo mundo, não por meio das armas, não por meio da conquista com dinheiro, não por meio de forças humanas, senão nessa língua de fogo que veio sobre os apóstolos, que transformaram de medrosos e tímidos em grandes valentes e campeões de Cristo. Nós vemos, por exemplo, São Pedro negando a Cristo diante de pessoas de muito pouca monta e depois enfrentando os chefes da sinagoga, enfrentando o braço civil, o braço secular, e também alguns discursos de São Pedro, como ele se transformou depois da vinda do Espírito Santo. De tímido, de medroso, passou a ser um valente campeão de Cristo. De todas as coisas que nós devemos procurar fazer nessa oitava de Pentecostes, é pedir a Deus Nosso Senhor a vivificação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas. A graça santificante, ela sempre vem acompanhada de todas as virtudes infusas e de todos os dons do Espírito Santo. Como as crianças aprendem no catecismo? A graça é um dom divino que faz o homem filho de Deus e herdeiro do céu, né? Juntamente com a graça nós temos as virtudes infusas. Todas aqueles são hábitos sobrenaturais que simplesmente nos fazem obrar o bem de maneira sobrenatural. As virtudes sobrenaturais. Porém, as virtudes, como nós as recebemos, a maneira humana de atuar, lógico, somos homens. Os nossos atos de virtude precisam dessa influência do Espírito Santo. Essas 7 maravilhas, os 7 dons do Espírito Santo, para que as nossas virtudes sejam obradas da maneira divina. Aquele que conseguiu os dons do Espírito Santo totalmente vivos e ativos na sua alma, chama-se santo. Nada mais é que isso. Que seja uma alma empurrada pelo Espírito Santo para as obras de perfeição. Só que como é um dom sobrenatural, é verdade, todos nós temos esses dons do Espírito Santo, mas nós devemos pedir a Deus, com muita insistência, com muita humildade, para que Deus acenda, acenda lumen sensibus, acenda a luz dos sentidos, que Deus acenda em nós esse fogo dos dons do Espírito Santo. Poderíamos falar de vários temas sobre isso. Mas, aproveitando que vão ser as leituras durante a semana e também de uma certa necessidade que os fiéis têm, em 2 coisas muito importantes, que sem os dons do Espírito Santo, como nós temos uma natureza caída, é muito difícil praticar de maneira correta. A primeira delas é a confiança em Deus, nosso Senhor.
Seria muito errado dizer que uma pessoa tem paciência para com Deus de maneira alguma. É totalmente ao contrário. Quando a gente diz que nós devemos ter paciência com as coisas contrárias que nos acontecem, não enquanto a Deus, senão enquanto as coisas propriamente ditas, uma doença, uma catástrofe econômica, mas para com Deus nós devemos ter uma grandíssima piedade como dom do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? São 7: sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e temor de Deus. Então, a primeira das coisas é a piedade. Mas uma piedade que ela tem, como foi dito ontem, esse caráter de um amor delicado. Tudo, em realidade, se reduz ao amor. Mas essa piedade para com Deus, considerá-lo realmente como Pai, prestem bem atenção nisso, considerá-lo realmente como Pai, é importantíssimo para que nós tenhamos uma verdadeira confiança em Deus. Vou colocar um exemplo. Agora, nesse tempo de Pentecostes, nessa oitava de Pentecostes, nós estamos vendo São Pedro fazendo seus discursos, os apóstolos, fazendo seus primeiros trabalhos apostólicos de evangelização. Mas há um fato muito interessante, capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. O paralítico da Porta Formosa. Diz ali, bem no começo do capítulo, que o paralítico estava ali, desde que fazia muito tempo, todos os dias, pedindo esmola. Se a gente prestar atenção, quantas vezes Cristo passou por essa Porta Formosa? Muitas vezes. Muitas vezes. Cristo viu aquele pobre doente, se não todas, quase todas as vezes que ele passou pelo templo e passou pela Porta Formosa. Mas nunca o curou. Não por falta de vontade, ele, de uma bondade gigantesca, uma bondade infinita, não por falta de piedade para com seus filhos, de maneira alguma, senão porque Deus tem os seus tempos. Somente São Pedro foi quem curou aquele homem. Que ele pediu esmola para São Pedro, e São Pedro disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo. Levanta. Por que Cristo não fez isso antes? Mistério, insondável, está na sua mente, a gente não pode procurar saber por que Deus permite as coisas em tal ou qual momento. Mas se temos confiança, e uma confiança movida pelo dom da piedade, nunca vamos desconfiar de Deus. Porque, precisamente, como temos uma natureza caída, nós vamos dizer: mas por que Deus não me concedeu isso agora? Por que eu tenho que esperar tanto? Olha o paralítico. A gente ainda não está na porta de uma igreja pedindo esmola. E o paralítico esperou. E o paralítico sabia quem era Cristo. Se todo mundo sabia quem era. E nosso Senhor fez ele esperar. Então a confiança em Deus deve começar assim. Não impor a Deus tempos. Ele pode impor para cada um de nós os seus tempos. Então, primeiro, dom de piedade. Porque é muito difícil, como temos essa natureza onde tudo está de terra para o ar, é muito difícil viver realmente isso. A gente consegue entender os conceitos, mas viver é complicado. Nós temos que fazer cada manhã, quando nós levantamos, temos que fazer uma retificação da nossa intenção para não chegar nem perto de desconfiar da bondade divina. Dom de piedade. Outra coisa. Muito difícil para a vida sobrenatural, porém importantíssimo para alcançar a santidade. E que diz respeito ao dom de sabedoria. O dom de sabedoria, ele é o dom que aperfeiçoa a virtude da caridade. Nada menos. A virtude por excelência. Ela é aperfeiçoada pela sabedoria. E a caridade, o amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo, ela chega até o excesso, podemos dizer, entre aspas, de amar os inimigos. É uma coisa muito difícil, naturalmente falando. Muito difícil. Porém,
eu faço uma pergunta, por favor, não respondam. Mas, os senhores sabem qual foi o último milagre de Cristo em vida mortal? Lembram qual foi? Ele devolveu a orelha a quem estava prendendo. O último milagre de Cristo. Quantos milagres ele fez? Ele poderia ter terminado de qualquer outra maneira, porém, ele quis terminar durante a sua vida mortal, claro. Hoje continua exercendo seus milagres, por exemplo, dando a vida para todo o mundo. Não deixa de ser um grande milagre. Não deixa de ser uma coisa grandíssima. Que cada um de nós, todos os dias, tenhamos a graça de ter outro dia. Não deixa de ser uma graça grandíssima, um milagre grandíssimo. Mas o último milagre de Cristo em vida foi o amor aos inimigos. Devolveu a orelha daquele que estava prendendo. E repreendeu São Pedro, focou, dizendo que não é o momento de usar as armas. Foi, pegou a orelha e colocou no lugar. Isso é amor aos inimigos. E vejam a importância que tacitamente Cristo quis dar na sua vida do amor aos inimigos, obrando o seu último milagre em favor de um inimigo. Então quando nós temos aquelas inimizades e não rezamos por elas, ou nos fazemos chacota com elas, estamos devolvendo a orelha para Malco? De maneira alguma. O amor aos inimigos, uma das maneiras mais difíceis de praticar a caridade. Por que não? Praticar a caridade do marido com a esposa é fácil. A mãe com os filhos é fácil. E com os inimigos. Desde o alto da cruz, ele pedia perdão para quem cuspia desde baixo. Então, mas é um mistério grandíssimo. Não há uma regra para como amar os inimigos. Somente a luz do Espírito Santo, somente o dom da sabedoria é o que me faz naquele instante obrar como Cristo. Por isso é tão importante que nós, com muita perseverança, imploremos de Deus a vivificação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas, que todos que estão em graça têm. Podem estar dormindo, mas por meio da oração e principalissimamente da intercessão da Santíssima Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo. Lembre-se que Nossa Senhora tem uma relação muito íntima com toda a Santíssima Trindade, a filha predileta do Pai, a amável mãe do Filho e a esposa imaculada do Espírito Santo. Então vamos pedir a ela, por meio dela, os senhores muitos se consagraram a ela ontem, pedir ter essa intenção sempre em todas as nossas orações, porque é essencial para a santidade. Os dons do Espírito Santo vivos, incendiando as nossas almas. Totalmente importante, totalmente necessário para a santidade. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Pai do Filho,